Sejam muito bem-vindos ao podcast Mãe em Fases, o podcast voltado para você, mamãe, vovó, titia, coruja, que está aí imerso nesse mundo que é a criação dos nossos pequenos. Hoje eu estou com uma convidada super especial, uma influenciadora que eu admiro muito. Ela é um pouco blogueira, ela é empresária do ramo de intercâmbios. Isso. E ela também é mãe. Ela passou por uma situação bem delicada ultimamente e ela vai falar um pouquinho sobre isso, porque acredito que muitas mães vivenciam isso sem nem saber que está vivendo. A gente vai falar um pouquinho sobre síndrome de burnout. Hoje eu tô com a Luana Leite. É um prazer ter você aqui, Luana. Oi, muito obrigada, Má. E eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Luana, blogueira, mãe, empresária. Bom, meu nome é Luana, eu tenho 34 anos e com 21 anos eu decidi fazer meu intercâmbio. E tudo começou aí. A grande virada de chave da minha vida foi com 21 anos, quando eu decidi estudar no exterior, foi em Dublin, na Irlanda. E um ano depois, eu já estava praticamente casada com meu marido, que é o Bruno. E a gente trabalhava numa escola de inglês, ajudando brasileiros a estudarem no exterior. E dessa forma, como eu trabalhava ajudando brasileiros, só que eu estava fora, a forma que eu vi de me comunicar era com as redes sociais, que na época, né, eu já me sinto uma senhora de idade das redes sociais, porque isso foi em 2012 para 13. Então, as redes sociais naquela época funcionavam completamente diferentes. O Instagram não tinha vídeo, era só foto, não existia stories. Começou com o Snapchat, era mais Facebook. Então, eu comecei ali a trabalhar de uma forma a influenciar e auxiliar, tirar dúvidas das pessoas. E foi assim que eu comecei essa vida de influencer e blogueira, né? Foi de uma forma muito natural, não foi uma coisa assim, quero ser isso. E depois disso, a gente começou a pensar, por que não ter o nosso próprio negócio, né? O meu marido, ele tem cidadania italiana, então a gente já morava na Irlanda, já fazia quase 5 anos. 4 anos, 5 anos. E a gente decidiu começar a empreender. E foi quando nasceu a Blue Intercâmbios, que é a nossa filhota mais velha, eu digo, né? Que, por sinal, agora em junho a gente completou 9 anos de agência. Então, Nossa. Ano que vem a gente vai para 10 anos ajudando. Já completamos aí mais de 4, 5 mil clientes na nossa agência. Então, é algo que é muito gratificante pensar que o intercâmbio mudou a minha vida e hoje a gente ajuda a mudar a vida de tantas outras pessoas, né? E foi assim que eu comecei o empreendedorismo. Eu não tinha intuito de ser empresária, nunca pensei em ter o meu próprio negócio. Foi algo que surgiu bem natural também, com algo que eu nunca imaginava, que na realidade, desde criança, eu sempre quis ser atriz, sempre quis fazer artes cênicas. E o intercâmbio acabou me levando para o empreendedorismo. E ali, com a Blue, eu percebi que eu dava muito certo nisso, de ter o meu próprio negócio, de ajudar outras pessoas. Então, tanto o trabalho como influencer, como blogueira, quanto com a Blue, veio meio que natural e juntos, né? E em 2018, em janeiro, a gente decidiu voltar para o Brasil, depois de eu ter morado 6 anos em Dublin, para abrir o nosso segundo escritório da Blue. E foi quando eu descobri que eu estava grávida. Ai, gente, e modéstia à parte, preciso fazer um comentário que eu ia até abrir esse podcast falando assim, eu esqueci que o filho dela é um dos meninos mais lindos que eu já vi na minha vida. Eu não posso falar mais bonito, porque eu tenho um menino. Não, porque eu sou também maravilhosa. Lindo, né? Mas o filho dela é uma pintura. Gente, como aquele Romeu é lindo. Eu sou suspeita, porque ele é maravilhoso mesmo, eu babo, né? Aquela criança, às vezes eu olho e falo assim, gente, saiu de mim esse negocinho. Eu brinco que, às vezes, a gente anda na rua, falo, vão achar que eu sou a tia, né? Porque o menino é loiro, do olho azul, e eu de cabelo preto, olho preto. Às vezes eu falo, Romeu, que cor é o olho da mamãe? Aí ele,
é azul, mamãe. Tipo, pra que me agradar? Eu falo, não, filho, eu sei que é preto mesmo. Mas eu acho que ele saiu bem uma misturinha, assim. Ele tem, acho que, uns traços do seu rosto. Eu brinco que ele é o meu chassi com a paleta de cores do Bruno. Isso. É o meu chassizinho. Foi, gente, assim, ó. Deus pintou e falou assim, Romeu, pra você, entendeu? É isso. Ele é um grande presente na minha vida. Eu brinco que o intercâmbio foi a minha primeira virada de chave de vida, em questão de amadurecimento, em questão de crescimento mesmo, de eu ser mais, assim, dona de mim. Foi a primeira vez que eu saí da minha casa, foi um bebê, né? Saí com 21 anos, então eu era um bebezão. E a minha segunda grande virada de chave foi a maternidade, que me mudou completamente, assim, mudou completamente a minha vida. E como que você concilia, assim, porque querendo ou não, essa vida de intercâmbio, depois que você foi mãe, você tem que abandonar um pouquinho, né? Foi. Como que você conciliou essa carreira da maternidade com essa vontade também de viajar, com essas responsabilidades de tudo, com a responsabilidade da empresa? Como que foi um pouquinho pra você, assim, tudo isso? Eu acho que a primeira coisa é que a maternidade veio sem muito eu me planejar, né? A gente voltou pro Brasil em janeiro de 2018. E em março, eu descobri que eu tava grávida. E a gente veio com o intuito de abrir o nosso segundo escritório. A gente hoje tem 3 escritórios, né? A gente tem em Dublin, em São Paulo e agora aqui em Marília. E a gente veio para abrir o segundo escritório. E nessa confusão de abrir o segundo escritório, eu descobri a gestação. Mas o Romeu, quando eu tinha 10 meses, a gente foi fazer um intercâmbio junto com ele. Mentira! Pra Malta. Moramos lá por 2 meses. E eu sou aquela mãe que não tem tempo ruim. Eu colocava ele no canguru e bora turistar, bora conhecer os pontos turísticos. Tem um dos pontos turísticos em Malta que você pula de uma pedra e cai em alto mar, assim. E eu tava com dei o Romeu pro Bruno segurar, fui lá do outro lado, pulei, nadei, subi na pedra, peguei ele pro Bruno ir lá pular e vida que segue. Gente. Então, a gente não deixou de fazer, né? A gente acabou de voltar de uma viagem de 15 dias agora, que ele foi junto e passeamos em todos os pontos turísticos. Fomos a trabalho, né? A gente fez Inglaterra, França e Irlanda. E a gente foi a trabalho. E ele foi junto. Então, é uma coisa que eu falo pro Bruno que ele já nasceu… Tá no sangue já. Tendo que aprender a gostar de viajar. Porque esse é o nosso negócio. Então, você sabe que eu acho que pra mim ficou bem natural depois do segundo, terceiro filho, essa coisa de viagem, né? Porque o primeiro era meio peso viajar, assim… É muita preocupação. Muita estrutura, né? Assim, como que você fazia, né? Que você viajou? Com alimentação, porque tem aquela coisa da papinha. Como que, né? Como é que faz, né? Eu brinco que eu sempre fui general. O Bruno fala assim, ó, o general chegou. Porque eu sempre fui muito chata com rotina, com alimentação. Então, até os 2 anos o Romeu não comia nada de doce. Não tomava suco, amamentei o Romeu até os 2 anos de idade. Então, eu era muito chata e restrita com algumas coisas. Só que, por incrível que pareça, no exterior, principalmente, na Europa, enfim, a alimentação deles a estrutura de alimentação é muito boa. Então, quando você vai em um mercado, você vê frutas frescas, legumes frescos. Então, eu não tinha tempo ruim. Por muitas vezes eu comprava, fazia marmitinha, levava nos passeios. Com 10 meses o Romeu ainda amamentava, então isso também me ajudou muito. Porque eu não precisava ficar andando com mamadeira, com leite pra ficar fazendo. Então, era só… Prático. A fábrica tava aqui, já botava. Tanto é que tem várias fotos, a gente em Malta… que depois, se quiser, eu posso disponibilizar. Eu amamentando no meio da rua, tipo, sentava ali no cantinho, às vezes no ônibus de turista, que a gente, aquele roupon-ropoff, que você bota o fonezinho pra escutar as curiosidades, e o Romeu deitado, dormindo lá, mamando, enquanto eu tava passeando com o Bruno. Ai, que gostoso. Então, eu sempre tive muito essa maternidade de… Sou chata pra algumas coisas, mas pra outras coisas eu sou muito, tipo… Mas é isso, tem que ser Deixa a meio vida me leve, levar. né? Porque se a gente for muito radical… Pira, né? Pira. E falando em pirar, né? Pirei. Pirou. Falando em pirar, pirei. E você sabe que, tipo assim, eu até convidei você para esse podcast, porque eu, por diversas vezes, né, li sobre sintomas, né, desse transtorno, dessa síndrome. É assim uma síndrome, um transtorno? O que que… Ai, não sei.
Agora eu não sei, né? Eu falo só que é burnout, né? Burnout, que é o que eu passei, né? mas se não sei nem qual que é a diferença de síndrome e transtorno. Por Olha, uma boa, né? Olha. Veio uma neuro aqui, eu esqueci de perguntar. Já liga pra ela pra gente saber, que eu também fiquei curiosa. Síndrome e transtorno. Então, assim, eu acho que é síndrome, mas, enfim, eu já li vários e eu me identifico com várias coisas. Com todos os assim, as sequências, né, que ele tem ali de as características. E acredito que muitas mães também se identificam, né? Eu queria saber, assim, de tudo que você vivenciou, quando que você começou a perceber que as coisas não estavam legais? Eu percebi que as coisas não estavam legais quando… Eu demorei muito pra perceber, tá, Má? Foi bem complicado pra mim, porque essas características do burnout, eles são características que fazem parte do nosso dia a dia na maternidade, né? A maternidade, ela tem muito esse lance de não conseguir dormir bem. Então, o básico, que é o sono, já deixa a gente meio… O tio e o teco só se encontra de segunda, quarta e sexta, né? Já deixa a gente meio doida. Sabe o que a gente podia explicar primeiro um pouquinho pra mãe? O que seria o burnout? O burnout, na realidade, até onde eu entendi e onde me explicaram, tem relacionamento com o trabalho. Tanto é que quando eu fui receber o diagnóstico, o psiquiatra… Porque eu fui num psiquiatra, é uma coisa até que eu indico, tá, mães? Se vocês estão sentindo características, sintomas, óbvio, conversem com pessoas que vocês amam, mas principalmente busquem por um profissional. Porque eu sinto que buscar por um profissional foi onde me clareou a mente no sentido de o que eu preciso fazer, como eu preciso fazer, e isso salvou a minha vida. Então, eu sinto que as características principais do burnout estão ligadas ao trabalho. Então, o psiquiatra, na época, até me explicou que é muito difícil quando você dá um diagnóstico de burnout, porque ele tem muitas características da depressão e da ansiedade. Então, é uma linha muito tênue do que é o burnout e do que é a depressão. Porque são características muito parecidas. A grande diferença é que eu estava bem para fazer outras coisas. Como cuidar de casa, como estar com o meu filho, como sair para jantar com as minhas amigas, fazer um Natal em família. Eu estava bem para isso. Mas tudo que tinha relacionamento com o trabalho, eu não conseguia. E é uma sensação horrível, que eu não desejo assim para absolutamente ninguém. Porque a sensação é que literalmente te tiraram da tomada. E eu que sou muito agitada, eu sou hiperativa, sou enérgica, eu chego nos lugares falando, conversando, gesticulando. Eu fiquei apática. Eu fiquei, tipo, como se eu estivesse numa zona neutra que, assim, nem sim, nem não. Não sei se eu quero, não sei o que tá acontecendo. Uma neblina, assim, na sua frente, sabe? Então é muito difícil de você ter esse diagnóstico quando você tá nessa situação, assim… Eu brinco, na época, quando eu tava, eu falo assim, a sensação que eu tenho é pane no sistema, alguém me desconfigurou, sabe? Porque eu abri o computador, eu tinha crise de choro. Eu cheguei no ponto de não conseguir responder o WhatsApp, de não conseguir abrir meu Instagram, das pessoas virem conversar comigo sobre trabalho. Meu marido é meu sócio, né? Então, assim, o psiquiatra até brincou comigo na época que ele falou, Luana, a sua situação você é um alcoólatra que tem álcool em casa. Que trabalha num bar. O bar é o seu sustento, só que você é um alcoólatra. Então, assim, você vai precisar lidar com isso com muita sabedoria. A família vai ter que ter muita sabedoria pra poder te ajudar a passar por essa, né? Mas, Má, eu passei total do limite, né? Porque eu sou a louca dos diagnósticos, né? Eu recebi o diagnóstico de viciada em trabalho. Workaholic total. Eu acho que pela hiperatividade, pela agitação, eu amo trabalhar. O Bruno fala assim, ninguém mais pode te apresentar mais nenhum projeto, porque eu quero abraçar todos, eu quero começar todos, eu amo trabalhar. Então, chegou ao ponto de eu estar há 1 ano trabalhando até as 3, 4 horas da manhã e 6 horas estar em pé. Durante um ano e meio. Tipo assim… E assim, 6 horas da manhã, com roupa de ginástica, indo pro crossfit. E depois do crossfit eu ia fazer não sei o quê, tipo… Sem parar, sem pausa. E eu acho que eu percebi que eu não estava bem quando realmente eu cheguei no ápice do burnout. Tipo, quando eu não conseguia abrir o meu computador. Porque antes disso, hoje eu entendo que o corpo já estava me dando muitos sinais.
Mas eu não tinha valorizado esses sinais. Eu falava, tá tudo bem, tá tudo bem. Quais eram esses sinais? Os principais sinais que eu tive foram… Teve uma vez que eu tava numa viagem a trabalho. Tava viajando muito a trabalho ano passado. E em uma noite, eu terminei uma reunião, era 1h30 da manhã. A louca, né? Fazendo reunião 1h30 da manhã. Eu não sei se eu sou a louca ou se a pessoa que tava fazendo reunião comigo era mais louca que eu. Mas eu estava… Era outra mãe, com certeza. Com certeza. Terminei uma reunião 1h30 da manhã e fui dormir. Eu estava no Rio de Janeiro. E eu comecei a sentir uma coceirinha na mão. E eu tava pronta pra dormir, deitei. Sabe quando você dá uma coceirinha assim e tenta dormir? Quando eu vi, a minha mão toda estava coçando. E minha unha é comprida, né? Eu fazia assim na mão e a coceira não passava. E eu lavava a mão, passava álcool. Eu tentei de tudo que dava. Mandei áudio pro Bruno desesperado. Pelo amor de Deus, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Minha mão tá coçando muito, não sei o que. Aí eu fui procurar no Google, né? Dr. Google. Aquela Dr. Google. Você está morrendo em 3 dias? Contagem regressiva. E aí, tava lá escrito dermatite atópica. E a dermatite atópica, um dos sintomas é a ansiedade. Estresse, é o né? emocional, o estresse. E aí, eu amo coisas naturais, né? Sou a louca dos óleos essenciais. Peguei uma gotinha lá, inalei e capotei. E no dia seguinte, a coceira, simplesmente sumiu. Eu falei, cara, inalei um olhinho pra me acalmar e a coceira passou. Acho que eu estou com algum problema emocional. Mas esse foi um dos sintomas que deixa pra lá. Deixa pra lá, passou. Nunca mais voltou, tá tudo certo. E aí, um outro sintoma que começou a me chamar muita atenção, que eu reparei que não estava bem, foi em algumas reuniões pontuais de trabalho, eu tava tendo crises de choro, no meio da reunião. Coisas assim, eu não sei se eu tô sendo capaz de fazer tal coisa. Começava a chorar. Do nada, assim, crise. Do nada. Entrava em algumas crises de não sou capaz. Não tô conseguindo focar, não tô conseguindo prestar atenção, não tô conseguindo colocar em prática, não estou conseguindo me sentir apta pro trabalho, coisas que eu fazia com o pé nas costas, eu não tava mais conseguindo fazer. E é muito doido porque, por muitas vezes a gente acha assim que problemas emocionais a gente dá um jeito, mas na realidade, quando a cabeça para de funcionar, esquece, o resto para. Eu entendi no burnout que nós somos uma máquina e que quando a cabeça não tá bem, o braço não levanta, o olho não abre, o pé não anda. Então, essas crises de choro, por eu não ter ido atrás de uma ajuda, começaram a aumentar a frequência. E ali eu comecei a estranhar, até que o dia que eu não consegui abrir o computador com falta de ar, que aí são as principais características do meu burnout, que o meu burnout foi diagnosticado como avançado. Não foi um burnout… Leve, foi algo avançado. Então, eu tive vários sintomas físicos. Então, muita tontura. Tinha vezes que eu tava dirigindo que eu tinha que parar o carro. Olha que perigo. Tinha que parar o carro pra tontura passar. Tinha vezes que eu acordava de manhã, eu não conseguia levantar da cama. Porque parecia que tudo estava rodando. E essa tontura dava tela preta. Tinha muitas vezes que pra eu enxergar, eu tinha que fazer assim, sabe? Com um olho bem pequenininho pra ver se aumentava a luminosidade. Porque se eu abrisse, parecia que dava tela preta. Muita falta de ar. Então, deu parar. Parecia que eu tava… Nossa, entrava um cisco de oxigênio dentro de mim. Parecia que eu não tava conseguindo respirar. Taquicardia. Meu coração disparava. E era do nada. Às vezes eu tava, indo dormir, tomar banho. E o coração disparava. Eu falava, meu Deus, mas tá tudo bem. Por que eu tô assim, desse jeito? Muita tremedeira na mão. Minha mão começava a tremer, do nada. Transpiração na mão também foi uma das características que eu tive. E esquecimento. Então, esquecimentos curto prazo. Nada de longo prazo. Mas, por exemplo, eu tive que pedir pra minha mãe vir pra cá. Minha mãe ficou uma temporada de 3 meses comigo. Virei uma criança, né? E olha só o ponto, né? A gente cresce, os filhos crescem, a gente acha que a gente não tem mais responsabilidade nenhuma. Aí vai a filha de 34 anos, mãe, preciso de você. Pra maternidade, isso eu acho que pra isso que serve a mãe, né? Mãe fase, porque a minha fase. mãe, com quase, 50 e poucos lascara de anos, recebendo ligação da filha de 30 e poucos anos que precisa de ajuda. Né? E aí, ela ficou 3 meses comigo. E por muitas vezes, ela falava assim, filha, não esquece que hoje você tem terapia. 2 horas da tarde. Eu falei, não, beleza. Passava sem brincadeira, 15 minutos. Sei lá,
quanto tempo. E eu falava, mãe, vamos deixar o Romeu na escola e depois vamos almoçar junto? Ela, mas eu acabei de falar que você vai ter terapia. Aí você falou pra mim? Ela, aham. Eu falei, nossa, eu não tô lembrando. Aí essas características começaram a chamar Mas a até atenção. então você não tinha tido diagnóstico. Quando a minha Até. mãe chegou, eu já Você já estava pra receber. Já estava pra receber. Foi bem assim, meio que na mesma época, sabe? Uma coisa com a outra. E normalmente, uma coisa importante que o psiquiatra me contou e eu reparei é que o burnout, ele normalmente vem, que literalmente quando há o desligamento assim emocional, né, que tudo acontece após algum trauma, após ter acontecido alguma coisa. E em novembro, não, início de setembro para outubro, eu passei por uma situação com o Romeu de pegar uma funcionária da antiga escola que ele trabalhava, tipo, aos berros com ele, chacoalhando ele, tipo. E foi bem na hora que eu fui buscar ele na escola, na antiga escola dele. E aquilo me devastou. Não, aquilo assim, você não voou na. Não. É muito engraçado porque nesse dia, aí eu sei que você também é cristã, né? E aquele dia Deus falou comigo antes de eu sair pra buscar o Romeu na escola. E ele falou assim: ora comigo. E aí eu falei: Deus, não sei por que eu tô sentindo no meu coração de orar com o Senhor, mas me traz sabedoria, discernimento, paz. Porque é o que eu senti de pedir pro Senhor. E chegando na escola, eu escutei, tipo, uns gritos, assim, vindo de uma sala. E eu sabia que… Porque era pra eu buscar o Romeu naquela hora. Então, eu sabia que eles já tinham separado o Romeu aquela hora pra eu buscar. E aí, eu escutei gritos, chacoalhão. Eu escutei gritos. E aí, eu vi o choro dele. Eu reconheci pela voz. E aí, minha filha, pane no sistema, Não. alguém me desconfigurou. Eu só fui abrir a porta… E ele tava, tipo, roxo, chorando aos prantos, assim. E na hora eu só consegui pensar… Aí vem muito a mãe felina. Eu me senti, tipo, uma leoa mesmo, sabe? Tipo, eu preciso tirar o meu filhote daqui. Eu não queria perder tempo discutindo com ninguém, fazendo nada. Eu só queria tirar ele daquele lugar ali, sabe? Então eu só peguei ele no colo. Eu falei, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Claramente ele tá numa crise de choro. E não é fazendo isso que você vai acalmar meu filho. Peguei a mochila dele. Entrei no carro e fui pra minha casa. E depois, com calma, eu liguei pra escola. Eu quero marcar uma reunião pra entender o que aconteceu, né? Mas… Nessas horas, né? Nessas horas. Ai, nessas horas. Depois disso, meu mundo fez assim, ó. Porque provavelmente o meu emocional já não tava dos melhores, né? A exaustão de trabalhar nessa Eu loucura. acho que um pouco vem nessas horas, é só te interrompendo, porque eu acho que às vezes eu passo um pouco isso também. Toda mãe passa isso um pouco, a mãe que trabalha, né? Então, Nossa, por sobrenome exemplo… é culpa, né? Culpa, não é? Eu acho que assim, a mãe que tá nos assistindo, ela vai entender. Eu acho que junto com isso, vem uma onda de sentimentos de se eu tivesse cuidando, se tivesse comigo, não teria acontecido. Se eu não tivesse que trabalhar tanto, não teria que ficar em tal lugar. Literalmente Essa isso. tal da culpa nos Foi mata, isso, né? foi isso. Eu sei que… Eu tenho a consciência que não foi minha culpa. Mas naquele momento eu só pensava que era minha culpa. Tipo assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque tem até uma frase que eu já li algumas vezes, né? Que a bênção do lar, ela precisa ser maior do que qualquer outra conquista nesse mundo, né? E eu sei que é muito difícil, porque… hoje em dia a gente tá numa sociedade e num movimento de mulheres, independente de mães ou não, que a mulher tem que ser independente, que a mulher tem que… Eu sei que é um tema polêmico, né? Que a mulher tem que ser independente, que ela tem que ser boa financeiramente, que ela tem que ser maravilhosa, que ela tem que ser ótima, que ela tem que ser magra, tem que ter o seu próprio dinheiro, tem que ser a Mulher Maravilha, tem que ser a melhor mãe, tem que ser saudável. A gente tem que ser tudo. É isso que a sociedade impõe pra gente. A gente vai assumindo esse papel, E né? a gente vai assumindo esse papel. Quem não quer ter independência? Quem não quer ser poderosa? Quem não quer ter tudo isso? E eu digo que tudo que acontece na nossa vida ou é bênção ou é aprendizado. E no caso do burnout, foram os dois.
Eu hoje olho como uma grande bênção na minha vida eu ter passado pelo burnout. Porque eu que tenho isso com Deus, eu vejo que Deus autorizou. Ele autorizou que eu passasse por esse ciclo. E tudo começou com o Romeu. Naquela situação, na escola, foi o primeiro impacto emocional que eu tive. E foi dali que o negócio começou a degringolar. Porque eu comecei a questionar, por que ele tem que ficar integral na escola? Eu preciso separar. Esse tempo do Romeu com 5 anos nunca mais vai voltar. Conquista de trabalho, dinheiro. Eu sei que é um momento muito bom para eu surfar a onda, mas até onde vale? Porque o tempo é muito precioso e ele vai crescer. Ele vai ter muito pouco tempo como criança e muito mais como adulto, né? Então, assim, qual é a memória que ele vai ter? Ele vai ter mais memória com as tias da escola do que comigo? E assim, mães, eu não julgo quem coloca o filho o dia inteiro na escola, porque eu também já fui essas, até porque muitas mães não têm condição de ter essa opção, mas eu tinha. E isso me quebrou por inteira, sabe? A culpa. Tem uma frase que eu vejo, que eu já vi, assim, não é frase, né? Que é muito assim, né? Que muitas mães falam assim: ai, mas você se importa, ele não vai nem lembrar, ele não vai nem lembrar. Mas eu vou lembrar. Eu vou lembrar, exatamente. Eu vou lembrar, porque a infância dele é tão pouquinha, e eu quero lembrar, Exato. né? Exatamente. Até isso. porque, assim, é um relacionamento, né? Então tem os dois lados. Tem o relacionamento da mãe e tem o relacionamento do filho. E como mãe, é exatamente isso. O que eu quero lembrar de como eu fui como mãe quando ele tinha apenas 5 anos. E aquilo ali, pra mim, foi um marco muito grande de questionamento. E eu sou uma pessoa, Má, que tudo que acontece comigo, eu penso, como eu posso melhorar? Então, aquilo ali, eu sei que não foi minha culpa. Eu sei que foi uma situação que aconteceu. Poderia ter acontecido com ele só meio período também, enfim. Mas aconteceu naquele momento, naquela hora, naquela situação. E hoje eu me questiono… Tá tudo bem eu ter passado, ter trabalhado enlouquecidamente e tudo mais, mas o que eu tiro de aprendizado disso? Então, imediatamente, óbvio, eu tirei da escola. Hoje ele estuda numa outra escola. Ele saiu, em outubro ele já entrou numa outra escola. Depois do ocorrido, ele ficou uma semana em casa, pra eu ter um hiato de tipo… Deixa eu respirar, entender o que aconteceu. E também pra ele não sentir, tipo, sair de uma escola e tô indo pra outra. Pra ele ter essa… Porque a criança de 4, 5 anos não tem muita noção de quanto tempo. Não. Então eu falei, vou deixar ele uma semana em casa pra dar uma respirada, pra dar… Aí depois eu inventei uma historinha de que ele vai mudar de colégio porque ele é uma criança grande. Porque o Romeu, minha filha, falou em criança grande, ele tá topando. Porque ele fala… Coisa que é muito de bebê, ele faz coisa de bebê. Então, tudo que é coisa de criança grande, brilha os olhos dele. Eu falo, filha, agora você vai pra uma escola que é de criança grande, você cresceu. Criei lá um storytelling. roteirinho. E aí, ele foi super feliz pra nova escola. E graças a Deus, hoje, ele é super bem, assim, tratado, acolhido. A escola me passa muita confiança. E foi tudo muito junto, né? Eu logo em seguida recebi o diagnóstico de burnout. É isso que eu ia te perguntar. E como que foi esse diagnóstico quando você recebeu, assim? Foi uma bomba. Foi uma bomba. Foi uma bomba. Eu não imaginava que eu estava com burnout. Foi bem difícil. Foi bem difícil eu entender que aquilo era burnout. E eu digo muito isso porque as pessoas, por muitas vezes, acham que… não é nada. E eu percebi que, assim, a gente não pode só contar também com o olhar de quem tá ao seu redor. De marido, de família. Putz, ninguém me avisou. É porque hoje a gente tá numa vida tão louca. Numa rotina tão maluca, todos. Mas isso que a eu ia te gente falar. não repara tanto, né? Você teve a iniciativa de falar, vou procurar um especialista pra me ajudar? Ou quem estava à sua volta falava, Luana, você precisa procurar ajuda? Foi isso, foi a segunda opção. Tipo assim, na realidade foram algumas pessoas, né? Quando aconteceu o lance com o Romeu, eu não fiquei bem. E já pedi pra minha mãe, falei, mãe, não estou bem, não sei o que tá acontecendo. E ela veio, isso foi em outubro. E aí, em novembro, eu recebi o meu diagnóstico. Então, foi um mês, tanto meu marido quanto a minha mãe falando, viu? Isso não é normal. Não tá legal. Vamos procurar uma ajuda. Porque em outubro eu ainda trabalhei. Em outubro eu ainda fazia reuniões. Mas assim, não podia…
tocar no assunto Romeu, que eu, tipo, me debulhava. Só que era uma intensidade muito grande, assim. grande. Eu não conseguia me controlar, sabe? Foi algo muito forte pra mim, por eu ter visto a cena. Porque eu vi. Então, eu acho que me impactou de num lugar ali de culpa, de mãe, de meu Deus, o que eu fiz na minha vida? E aí, eu diminuí a rotina do Romeu, ele ficou só meio período, minha mãe tava junto. E foi quando eu marquei um psiquiatra, que por sinal é o mesmo psiquiatra que me deu o diagnóstico de TDAH. Eu falo que eu sou cheia dos diagnósticos, sou a rainha dos diagnósticos. Eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sou diagnosticada com hiperatividade. E hoje eu entendo que uma coisa acabou juntando a outra. Então, por eu ser hiperativa, a minha mente não para. E pela minha mente não parar, quem tem TDAH tem sempre um hiperfoco. Tem gente que tem hiperfoco em jogo, tem gente que tem hiperfoco em esporte, tem gente que tem hiperfoco em diversas situações. O meu hiperfoco era o quê? No trabalho. No trabalho. E isso acabou se tornando um vício. Eu sou viciadíssima em trabalho. Assim, e eu crio meta em cima da meta, que é em cima da meta, que é em cima da meta. E normalmente eu bato as metas. Esse é o problema. Porque aí eu bato, eu falo, consegui. Agora, qual que é a próxima? E assim, vamos ser sinceros. Não estamos aqui sem hipocrisia, vai. O trabalho, aquele trabalho pesado, não combina com maternidade, né? Não combina. Falava assim, não dá pra ser muito bom nos dois. Não, ninguém é bom em tudo. Não dá. Eu brinco que o empreender, ser a melhor empresária do planeta Terra e ser a melhor mãe do planeta Terra é impossível. É impossível? É um cobertor curto. Ou você tampa a parte de cima e destampa o pé, ou você tampa o pé e destampa a parte de cima. Não adianta. E eu já tinha essa consciência antes do burnout, mas foi pós-burnout que eu optei onde eu queria ser melhor. E é isso, é escolher e levar. E eu falo assim, a frase, né, que eu brinco com algumas amigas minhas, a frase que eu tenho pra minha vida: tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É o que deu pra fazer hoje. Né? Hoje, eu cheguei aqui hoje, tava falando que meu primeiro dia de férias, né? Tal. Então, as crianças, aquele caos. E eu cheguei em casa, de manhã eu saí, também tava trabalhando. Cheguei na hora do almoço pra almoçar com eles. A minha casa tinha maisena na casa. Eu vi seus stories, mas o que aconteceu? A minha funcionária, coitada, pra ela trabalhar, ela deu uma maisena pra eles brincarem. Tinha maisena na televisão, tinha maisena no. Nossa, é tão simples de limpar a maisena, né? Então, tinha maisena em tudo. E aí eu virei pra minha funcionária e falei, faço o que dá e tá tudo bem. Porque a gente tem que fazer o que dá, né? E esse diagnóstico, como que foi esse diagnóstico? Você precisou conversar com seu filho, você precisou ter uma conversa com ele. Ele notou alguma diferença, ele te questionava. Mamãe, você tá diferente? Mamãe, por que você tá chorando? Porque eu acho que a maior dor da mãe também é que o filho vê a gente chorando, né? É muito difícil. Aconteceu dele me ver chorando algumas vezes. Aconteceu dele presenciar algumas vezes que eu tava… Mas eu sempre evitei muito de expor esse lado do choro pro Romeu. Não que eu não chore na frente do meu filho, eu choro. Mas nessa situação muito delicada. Porque eu tinha medo de dar gatilhos nele, de lembrar o que ele passou. Porque como foi tudo muito junto, a situação dele com a minha, eu não queria ligar a minha tristeza com o que aconteceu com ele. Então, eu meio que, tipo, lararirarará, fingi que nada aconteceu em questão do burnout. Até por ele ter 5 anos, eu ainda vejo o Romeu muito bebezão. Ele é um bebezão, É um gente. bebezão, assim. Só é um bebê que não usa mais fralda. Isso. Mas eu falei, eu acho que… com ele eu não toquei no assunto do burnout. Mas foi um esforço muito grande pra mim. Ao mesmo tempo que foi um grande desafio, foi uma salvação. Foi um grande desafio pra mim eu ter o burnout, mas ao mesmo tempo separar um tempo a mais pra cuidar dele, porque eu não estava bem. E eu falo assim pra todas as mães, em questão de cuidado emocional, porque a gente só está bem pra cuidar dos nossos quando nós estamos bem, né? A gente precisa… A grande frase do avião, né? Primeiro, coloque a máscara em você, para depois colocar na pessoa do seu lado. Então, eu precisava cuidar de mim para eu estar bem para cuidar dele.
Então, foi um momento muito delicado, porque eu precisava cuidar de mim, mas ao mesmo tempo cuidar dele, né? Mas, ao mesmo tempo, foi uma grande bênção, porque eu acho que só isso acontecendo com ele pra me colocar um freio. Se Porque não, eu sempre, foi o que eu falei, eu sou a meta da meta da meta multiplicado pela meta. E uma coisa junta a outra, a hiperatividade com o hiperfoco, e aí que se tornou um burnout. Então, tudo isso foi para me ensinar qual é o limite. E esse grande aprendizado, tipo, não existe ser a melhor mãe do planeta Terra e a melhor empresária do planeta Terra. Uma das duas coisas você vai ter que ser só muito boa. muito boa. Você não precisa ser a melhor, É melhor. né? E hoje eu opto em ser a melhor mãe que eu possa Posso ser pro Romeu. E tento dar o meu melhor em questão de ser uma boa empresária. Mas hoje, por exemplo, o Romeu estuda meio período. Então, metade do meu dia é pra ele e a outra metade é pra empresa. E para sua vida profissional, você, em crise, né? Você deu uma pausa. Como que foi a sua vida Eu profissional? não tive opção, né? Porque assim, o psiquiatra, ele falou pra mim, Luana, não é nem se você quer ou não. É o seu tratamento. É o seu tratamento. O meu tratamento do burnout foi 100% afastamento de tudo o que tinha relação com o trabalho. Tudo que tivesse relação com o trabalho. Por quanto tempo você ficou? Eu fiquei 6 meses afastada. 6 meses. Não recebi 100% alta. Então, eu estou voltando muito a conta-gotas. Por sinal, essa semana é a minha primeira semana voltando pro escritório Olha da que Blue, legal. por incrível que pareça. E foi o que ele falou, Luana, é pra ser gostoso, é pra ser prazeroso, não é pra ser sofrido, porque hoje você está saindo de uma crise, de um burnout de 6 meses de tratamento. Tive que entrar com medicação, Eu ia te perguntar terapia. isso. O tratamento, resumidamente, é o básico que todo mundo sabe que precisa fazer e que eu não fazia. Que é sono de qualidade, Uhum. né? Alimentação saudável, atividade física, medicação e terapia. E afastamento do trabalho. E ele falou, Luana, se você não fosse dona do seu próprio negócio, eu te daria um afastamento de, no mínimo, 3 meses. E você volta aqui com 3 meses pra eu ver como é que você tá. E provavelmente você vai ganhar mais 3 meses de afastamento. Mas como você é dona do seu próprio negócio, eu não preciso te dar esse documento. Mas se fosse registrada, você estaria com toda certeza afastada pela sua saúde. Então, eu não tinha essa noção. E eu fiquei muito feliz quando você me convidou para falar sobre o burnout, porque as pessoas precisam ter acesso a esses tipos de informação. Porque por muitas vezes, depois que eu falei sobre o burnout nas minhas redes sociais, que eu falei mais sobre o diagnóstico, sobre as características que eu estava sentindo, eu tive muitos compartilhamentos dos meus reels, muitos recados no meu inbox, justamente falando, cara, eu estou passando pela mesma situação. Muitas mães se conectam, né? Eu acho assim, eu tenho vários tipos de esgotamento. Com relação ao trabalho, eu não sabia que o burnout era muito relacionado ao trabalho, né? Quando a minha segunda filha nasceu, não, a primeira, quando eu casei, né? Quando eu tinha a primeira, a segunda não tinha nascido ainda. Eu tive tipo uma depressão, assim, sabe? Eu tinha exatamente essa sensação que você falou. Mas era com tudo. O meu, então, eu acredito que foi mais para uma depressão. Sim. Eu sentia que me desligavam da tomada. Então, eu tava, às vezes, numa pizzaria, comendo uma pizza. Eu falava pro meu marido, vamos embora, levanta, vamos embora. Parecia que tirava toda minha força. É um sentimento que eu, por Deus do céu, não desejo Pra ninguém. Nem Pra ninguém. meu pior inimigo. Eu nem tenho inimigo. Mas não desejaria. É uma coisa horrível de se sentir. E eu precisava dormir pra passar. Eu queria dormir pra passar. E aí você né? tinha um bebê, e aí você não dormia. Então assim, foi bem difícil. E assim, acho que nós mulheres, a gente vai se colocando em situações que a gente assume aqui, a gente assume aqui, assume aqui, assume aqui, assume aqui. A hora que a gente vê, a gente tá com um negoção enorme nas costas, né? E você, Luana, né? Até hoje que você fala que você tá saindo dessa crise, né? Ainda tá em medicação, tá em tratamento e tal. Mas você, né? Você poderia até às vezes passar para essa mamãe essa dica. Você adotou estratégias, para tipo, quando você sente que tá vindo aquele sentimento, aquela crise, estratégias para sair disso? Eu acho que as minhas principais estratégias para conseguir sair dessas crises do burnout foi
diminuir a velocidade, que pra mim é o mais difícil, né? Com a hiperatividade e com uma criança, fica muito mais difícil, né? Da gente conseguir desacelerar. Eu sou agitada naturalmente, então desacelerar pra mim é o mais complicado. E não olhar pra celular de tipo, eu quero saber o que tá acontecendo na minha empresa. Eu quero saber. Eu tive que esconder meu WhatsApp, né? Eu tive que criar uma pasta aleatória e botar lá, tirar as notificações, porque por mim eu ficava o dia inteiro olhando, mesmo afastada, pra querer saber o que tava acontecendo. E redes sociais, você assumiu. Fiquei 6 meses afastada. 6 meses, assim. E uma coisa que é muito legal de pontuar em questão do burnout é que não é um esforço você se desligar. É que você está desligada mesmo. Literalmente um pane no sistema, alguém te desconfigurou. Então, claro que no meu caso existe o vício do trabalho, então eu queria às vezes ver alguma coisa ou outra, mas ao mesmo tempo eu só via. Eu não conseguia eu falar, eu direcionar, eu ter algum insight, uma ideia, gerenciar, participar de reuniões. Eu não conseguia fazer nada disso. E não era por opção, era porque a minha cabeça não estava funcionando. Era como realmente tivessem me tirado da tomada e eu não conseguisse fazer nada. É uma situação muito pontual do trabalho, o burnout. Eu falava, o psiquiatra até na hora falou, eu falei das características e tal. Ele falou, Luana, eu vou te dar o diagnóstico de burnout, porque outras coisas do seu dia a dia você consegue fazer. Mas quando você fala de trabalho, me dava tremedeira. Eu lembro que teve uma vez que eu fui fazer uma reunião externa. E meu coração começou a disparar, e era uma reunião super tranquila, gostosa, tava todo mundo dando risada, tomando um café, e eu não tava conseguindo ficar ali por saber que era de trabalho. Então eu acho que o que realmente fez eu conseguir me tratar do burnout foi buscar coisas que eu gostava muito de fazer. Tipo, atividade física. Minha mãe estar aqui me ajudou muito, porque a gente conversava sobre várias coisas distintas, que não tinha ligação com o trabalho. Fui buscar coisas que eu nunca tinha feito pra fazer pela primeira vez. Então, entrei na aula de cerâmica, que era uma coisa que eu sempre queria fazer. Cursos que eu tava querendo fazer aleatoriamente, que não tinha nada a ver com trabalho, que eu tava muito interessada em fazer. Comecei a fazer ao longo desses 6 meses, pra realmente conseguir ir em busca do meu eu, conseguir me reconectar comigo mesma e, ao mesmo tempo, respeitar esse tempo que era… o meu principal tratamento era o desacelerar, né? Nossa, é legal você falar que não é um sofrimento desligar, Não né? Eu não tava sofrendo. Eu tô achando que, tipo assim, como você tá assim, meu Deus, eu vou ter que parar de trabalhar, meu Deus, e agora? Né? Não, tranquilo, eu vou… Não, pelo contrário. Tiveram momentos de crise do burnout que eu falei, eu acho que eu nunca mais vou gostar de trabalhar. É isso que eu ia te perguntar. Você não ficou com pânico de falar assim, não vou conseguir voltar? Eu acho que eu nunca mais vou querer voltar. Eu achava que eu nunca mais. Tanto é que tiveram momentos que eu brincava com o Bruno. Eu falava assim, eu acho que eu quero ser a mulher que, tipo, fica só em casa, dona de casa, que só cuida do filho, o que não tenho contra, absolutamente nada contra. Eu acho que cada mulher tem que ser o que quer ser. Mas como eu era a psico do trabalho, era uma característica que ninguém nunca olhou pra mim e falou assim, nossa, que interessante você como dona de casa. E era o que eu queria naquele momento. Então eu arrumei toda a minha despensa, entendeu? Arrumei toda a minha despensa, decorei a cozinha, organizei meus armários. Fui fazer coisas que… Por exemplo, uma das características, eu como mulher, eu não gosto de cozinhar. Todo mundo me conhece, sabe que eu não gosto de cozinhar. No burnout, comecei a querer cozinhar. Virei o quê? Mas virei cozinheira. Você tá entendendo? Me inscrevi no Masterchef. Então eu senti… Uma coisa muito legal do burnout é que eu sinto… falam muito sobre as energias masculinas e femininas. E eu sinto que eu estava muito na masculina. No sentido de realmente querer prover, de querer ganhar muito dinheiro, de querer trabalhar. O que não é errado, quem quiser ser desse jeito. Mas não estava me fazendo bem, a ponto de eu adoecer. E no burnout eu consegui começar a estimular e com carinho, com afeto, com respeito comigo mesma, de querer estar mais na energia feminina. Então eu senti que até a forma de eu me vestir mudou. As minhas amigas… Eu cresci em Cabo Frio, né, no Rio de Janeiro.
E as minhas amigas, eu visitei elas agora, início do ano, e elas falaram: Luana, eu tô chocada, você é outra pessoa. Você tá dando pausa pra falar. Aí eu falei, gente, nunca reparei nisso. Porque eu sempre fui muito. Falei assim, cara, você tá muito diferente. Você tá muito assim, ó, tranquila, calma, coisa que eu nunca fui. Então, mas você acha que você conseguiu isso também com medicamento? Não, medicamento, com toda certeza, assim. Eu sou aquela pessoa que odeio tomar remédio. Mas não sou contra nos momentos que são necessários. Então, eu não sou a que fica tomando remédio a todo momento. Mas também não vou ser, tipo, aversa à medicação. Então, quando o psiquiatra introduziu pra mim a ideia de eu entrar com a medicação, eu falei, meu filho, pra ontem? Porque eu sou a pessoa que, tipo, derramou leite, cadê o pano? Vamos limpar. Vamos limpar. Então, assim, quando minha mãe e meu marido falaram, não tá legal, você não tá bem, você precisa de ajuda, eu falei, vamos marcar então, porque se vocês estão falando, então vamos focar. A sua rede foi só psiquiatra? Ou você fez realmente, você tá fazendo uma terapia? Tô fazendo terapia, por sinal foi hoje, mais cedo. É. Então eu faço uma vez na semana, uma terapeuta bem específica para burnout, que tem me ajudado muito a tratar o motivo do burnout, né? Que é o vício do trabalho. Então, todo vício tem um motivo. Então, por que eu sou viciada em trabalho? Por que eu tenho tanta essa agitação? Porque eu poderia ter escolhido vários hiperfocos por conta do meu TDAH, mas por que foi o trabalho? Por que eu quero o trabalho? Então, eu trato muito isso na terapia, assim, de realmente entender, né? O autoconhecimento, eu digo que é uma das coisas que tinha que ser liberada para todo mundo. Ah, eu não preciso de terapia. Cara, todo mundo precisa melhorar alguma coisa. Nós estamos no planeta Terra para evoluir. Então, e evoluir é você melhorar características que você precisa ser melhor. Exatamente. Né? A minha mãe é psicanalista, né? Uhum. E às vezes eu sou dessas, assim, eu sempre fui muito, tipo, bem igual a você, assim, sabe? Vai. Minha família me chama meio de trator, sabe? Uhum. Eu vou passando por cima das coisas, eu não dou tempo de você resolver, eu vou lá e resolvo, né? Sou eu. Eu quero fazer. E aí também vou assumindo papéis que não são meus. E aí, né? quando vê, Na hora que você a vê, você conta já tá alta. cansada. Mas aí eu sempre falava assim, então às vezes eu conversava com a minha mãe, né? Tipo, eu sempre achava que depressão era uma frescura. Ai, frescura. Ai, gente, não tem uma louça pra lavar. Então, e até quando Você se deparou. senti, quando eu casei, que eu senti exatamente esse pânico aí. E que realmente eu vi que é algo que não é algo que você quer ter, né? Não. Não é algo que você fala assim, eu vou fazer uma ceninha aqui. É mais forte. Na verdade, você nem quer falar com ninguém. Você quer ficar quieta. Exato. É isso. Exatamente. Né? Eu lembro que eu ainda não tinha recebido. Eu faço aniversário dia 16 de outubro. Eu não tinha recebido ainda o diagnóstico. Eu recebi o diagnóstico no início de novembro. E eu sou aquela pessoa que eu boto contagem regressiva no Instagram. Falta 2 semanas pro meu aniversário. Eu sou a pessoa que, assim, qualquer pessoa que parabéns. Assim, olha, 16 de outubro, hein, galera? Passou da meia-noite, vocês começam a me lembrar. Já pode me dar parabéns, já pensa aí no presente. Eu amo meu aniversário, eu amo comemorar a vida. E ano passado eu tô com o Bruno há 12 anos. De 12 anos, ano passado foi o único ano que ele viu que, tipo assim, eu não quero comemorar meu aniversário, eu não quero ver absolutamente ninguém, eu não tô bem. Foi aí que ele pensou que você precisa, não é normal. Você tá precisando de ajuda. Ele viu. Tanto é que ele fez uma festinha surpresa pra mim, que eu amei. Só que assim, desculpa a todos os convidados que foram na minha festa, mas assim, na metade da festa eu tava, meu Deus do céu, que horas que vai acabar isso aqui que eu quero ir pra minha casa. Eu tava nesse nível. Eu imagino. E todo mundo ali já tava sabendo que o Tico e o Teco já não tava funcionando muito bem. Que eram pessoas muito próximas a mim, assim. Mas mesmo assim, eu não queria, sabe? Então foi bem difícil. E eu acho que o lance da saúde mental é uma coisa muito nova ainda, né? A gente vive numa cultura onde as pessoas realmente não conseguem entender. A gente vai indo. Que isso não é uma opção. Não é uma opção. Deus que me livre o burnout. Eu nunca gostaria de ter passado por isso, sabe? Só que aconteceu. E aconteceu da pior forma. Porque quando eu vi, a conta já era muito alta. Tava fora do controle. Não era um negócio assim, tô começando a ter características. Não, negócio. Já tava mergulhada. A água já tava em cima da cabeça.
Então, E quando muito você fala complicado. assim de desacelerar, é assim, é tomar um café com calma. Não sei fazer isso, minha filha. Então, como que desacelera uma pessoa com hiperatividade? Me ensina aqui que eu quero aprender a Eu tô aqui, ó, falando com desacelerar. você e meu pezinho já tá assim, ó. Então, como que você desacelerou, gente? Eu sinto que eu consegui desacelerar. Não foi no primeiro mês, não foi no segundo mês, não foi no terceiro mês. Foi a conta-gotas. Foi o silêncio da casa de tipo assim: não posso trabalhar, meu filho tá na escola. O que que eu faço? Vou assistir um seriado. Aí no meio do seriado eu falava: meu Deus, o que que eu tô fazendo assistindo seriado? Eu podia estar trabalhando. Eu ia só pensar Eu isso. sou culpada. Eu sou uma. Sabe? Eu começava a pensar essas coisas de mim. Tipo, eu sou uma sem noção. Tô, assim, vagabundeando pela vida, né? Segunda-feira eu assistindo aqui Casamento às Cegas, tô maluca? Eu tava nesse nível. Então, foi um processo muito difícil pra mim. É base da repetição mesmo, Má. Tipo assim, eu estou com burnout, eu preciso desacelerar, eu preciso aprender que tá tudo bem, a empresa tá andando. Só que assim, eu tinha esse lado de culpa, só que eu não conseguia abrir o computador, entendeu? Então não era opção. Eu abri o computador, o pane no sistema começava. Então não era uma opção minha, tipo, ai, não quero trabalhar. Então, foi muito confuso pra mim no início. Não foi uma coisa assim, ai, vou desacelerar. No primeiro dia eu já tava. E foi aí que eu comecei. Não, eu preciso ter uma rotina. Então, durante o meu burnout, eu tive uma rotina. Tipo, tá. Então, de manhã eu fico com o Romeu. Então, comecei a levar o Romeu. Aí, eu comecei a construir uma rotina pro Romeu. Então, ele começou a ir pra natação, começou a fazer Muay Thai, levei no piano. Pra não ficar também um olhando pra cara do outro de manhã. Aham. Então, pra ele também ter as atividades que eu gostaria que ele já tivesse, mas por ele estudar o dia inteiro e eu trabalhando igual uma louca, eu não conseguia. Então, de manhã a gente tinha a rotina. De tarde, eu separava pra mim. Então, o que que eu vou fazer? Era meu sonho? Ah, eu quero ler tal livro. Eu com TDAH, minha filha, como que eu leio o livro? Eu não consigo ler livro, não sei você, mas eu… Nada, nada. Eu começo aqui, eu quero ver a última palavra aqui. Eu vou na última página do livro. Eu faço leitura inteligente. Eu começo aqui, já vou no meio, já vou no final, já passo pra outra página. Eu não sei ler livro. Não. Então, assim, tá, ler livro eu não consigo. Então, o que eu quero assistir que vai, né? E aí eu comecei a fazer lista de coisas, comecei a criar uma rotina pra eu também não me sentir vagabundeando pela vida. Mas foi muito difícil pra mim, porque ao mesmo tempo que vinha a culpa de não tô trabalhando, não tô fazendo as coisas, mas você não pode trabalhar, você tem que fazer outra, sabe? Então foi um período de 6 meses que foi quando deu 6 meses que eu tava já me sentindo bem, que eu já tava começando. Aí eu optei em primeiro começar com as redes sociais. De todas as minhas 1000 versões, eu voltei aos poucos pra rede social. Porque eu estava 6 meses assim, ó. Cadê Luana? Onde vive? Do que se Então, e seus sustenta? seguidores falaram o quê, gente? Não, eu recebia recado todo dia. O que aconteceu com você? Tá tudo bem? Tô preocupada. Teve pessoas que eu até respondia, outras… Porque começou a vir bastante, né? Eu falei, gente, não tá me fazendo bem. Eu lembro que eu comecei a te seguir com um post seu falando, vim aqui contar um negócio não muito legal pra vocês, bababá. Falei, gente, que ela tem… Eu falei, gravidez. Gravidez, gente, tá Muita gente achava que era gravidez. Aí eu comecei Burnout. a te seguir por causa disso. E aí fui ver tudo, aí achei super interessante. E eu achei até, vou te falar bem a verdade, eu achei que você trouxe de uma maneira muito leve, sem querer fazer drama e marketing em cima disso. É isso que eu Sim. senti. Por isso até que eu achei legal e te trouxe pra essa conversa. Porque eu achei que você trouxe de uma maneira, gente, tá, ó, vivi, tô aqui superando, mas tá bom, tá tudo certo, tá tudo bem. Não foi aquela coisa Meu que você Deus, fez eu sofri. Minha vida, meus Não. céus. E é um assunto sério. Muito sério. Entendeu? Eu vejo assim… Tanto quando eu recebi o diagnóstico de TDAH… Já com 30 e poucos anos, né? E quando eu recebi o diagnóstico de TDAH, foi uma grande descoberta, assim. Descobri uma peça, uma chave da minha vida, que, meu Deus, mudou a minha vida. Porque ali tudo fez muito sentido. Da menina que não parava quieta na sala, da menina que não parava de falar, da criança que era muito agitada e tudo mais. E quando eu compartilhei sobre o meu TDAH nas minhas redes sociais, foi de uma forma assim, gente… Estou trazendo isso daqui pra vocês, pra conscientizar. Não é uma bengala.
Eu odeio ter bengalas na vida, não é motivo de coitada, nada disso. Pelo contrário, eu quero mais é que vocês saibam dessas características, porque às vezes vocês podem estar passando pela mesma situação. E com o burnout não foi diferente. Eu esperei, sofri, chorei, vivi tudo que tinha para viver intensamente dentro da minha casa, 4 paredes com a minha família. E quando eu estivesse pronta para falar desse assunto de forma madura, e a rede social nada mais eu vejo muito dessa forma, como uma grande comunidade e de trocas de informação. Exatamente. Né? E eu acho que você pode ter conectado muitas mães a, primeiro, buscar ajuda. Segundo, se tá vivenciando aquilo, Conscientização. entender, né? Então, além da conscientização, por quê? Eu também vejo as redes sociais como aquela coisa de, a pessoa quer se expor. Meu, é com a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Muito. Quantas pessoas não fizeram a malinha lá pra ajudar, porque falou, opa, tanta gente fazendo, deixa eu me mexer e fazer também. Então você vê o outro Mas fazendo. teve que ter o primeiro passo de alguém. Isso, então eu acho muito importante. Eu sou do pensamento que assim, tá ajudando, não precisa gravar, não precisa postar, não precisa compartilhar. Eu prefiro pensar, não com um copo meio vazio, meio cheio. Pô, eu quero mostrar pra conscientizar e pra incentivar outras pessoas. Então, obviamente que muita gente faz isso pelo marketing, né? Existe gente pra tudo quanto é público. Tem muita gente que faz pelo marketing, mas porque o outro faz pelo marketing, eu não vou fazer com o intuito de ajudar. Então, tanto o meu TDAH quanto o burnout foram assuntos polêmicos, que a princípio, por exemplo, meu marido falou assim, eu acho que você não devia compartilhar sobre o burnout, porque é uma coisa tão íntima sua. E eu fiquei pensando assim, realmente é uma coisa tão íntima minha, mas quantas pessoas estão passando por isso e por falta de informação? E eu tô bem, tô preparada para falar sobre o assunto. Exatamente. Né? Então, e foi o que aconteceu. Eu recebi uma enxurrada de pessoas falando, cara, eu tô passando pela mesma situação, eu não tinha consciência, eu vou buscar ajuda. Pessoas que moram fora, como eu tenho agência, né? E um outro lado também, hoje com a agência, é óbvio que pós-burnout é quando a gente amadurece sobre o assunto, eu fico pensando, cara, como fazer com que a minha empresa eu possa melhorar esse aspecto dentro da minha empresa. Porque, querendo ou não, eu passei por isso e eu tenho 25 famílias que dependem do sustento da nossa agência. E como conscientizar as pessoas que também trabalham, porque, querendo ou não, o burnout é uma ligação com o trabalho, né? Então, como conscientizar a equipe para não passar por isso, né? E eu só tive essa sabedoria agora que eu passei pela situação. Então, eu acho que quanto mais compartilhar, mais conscientizar, mais ajudar, é melhor. Então, eu já ia te perguntar essa última coisa aí que a gente já tá. Foi uma delícia a nossa conversa. Ai, passou muito rápido. Muito rápido, gente. Mas já estamos super com o tempo estourado. E eu ia te fazer essa pergunta. O que você tirou de lição do burnout, né? O que você ainda tira de lição? Como você disse, ainda você está, né, em processo. O que você tem tirado todo dia de lição? Eu acho que a maior lição que eu tirei várias lições, né, com o burnout, mas eu acho que a maior lição que eu tiro com o burnout é respeitar os meus limites. Eu não respeitava. Eu sempre achava que dava pra ir a mais, ir a mais, ir a mais. E isso acabou prejudicando completamente a minha saúde mental. Acabou prejudicando um tempo, mas prejudicou a evolução do meu filho, o meu relacionamento com meu filho. Ele ficou durante 2 anos estudando o dia todo na escola, então ele esteve mais lá do que cá. E querendo ou não, mesmo quando a gente, justamente por respeitar os limites, né? Se eu tivesse respeitado os limites, eu não teria ficado afastada do trabalho. Então, assim, até onde vale a pena ultrapassar os limites, sendo que em algum momento essa conta vai chegar e depois você vai ter que parar de qualquer jeito. Então, assim, a conta não fecha. Então, eu acho que respeitar os seus limites e ter a consciência, literalmente o que você falou, tá tudo bem. Eu dei o meu melhor. Eu acho que esse foi o meu grande ensinamento com o burnout. E de entender também que a gente vive numa sociedade hoje que impõe que a mulher, ela precisa ser tudo.
E eu sei que esse é um tema polêmico, porque muitas pessoas vão falar, realmente a gente tem que ter a nossa independência, realmente a gente tem que ser tudo, realmente a gente não sei o quê. E eu concordo que, tipo, a mulher tem que ser o que ela bem entender. Mas eu acho que, por muitas vezes, esse posicionamento de que a gente precisa ser tudo não nos ajuda, mas nos atrapalha, porque vem a culpa. A culpa de não conseguir ser tudo isso que a sociedade nos impõe. Então, até onde realmente vale a pena? Essa conta, pra mim, não fecha, que foi o que a gente falou. Então, acho que esse foi o meu grande ensinamento. E hoje, eu acho que foi muito legal esse convite, porque hoje eu optei em ser a minha versão, a melhor mãe que eu puder ser pro Romeu. E as outras coisas eu vou ser muito boa. Mas a melhor, eu vou ser mãe. E tenho certeza que você não vai se arrepender. Porque você tá formando um ser humano lindo, que veio de você. E ele que é a sua continuação. Exatamente. Né? Nada, a hora que... E assim, tudo que a gente faz pro filho, às vezes ali na hora, no momento, a gente não vê retorno. Mas na hora que a gente vê lá na frente, eu já tô com uma na adolescência. Aí, ó, viu? Algumas coisas que você colhe lá na frente, você fala... Ai, valeu a pena. Sabe, algumas coisas de caráter mesmo, de ensinamentos que a gente dá aqui traz, de valores, que você acha que eles nem estão escutando, que você acha que eles nem estão vendo, que lá na frente eles falam, eles fazem, ou tem uma atitude que você fala assim, ai, que bonitinho. Valeu a pena, valeu, né? Cada sementinha plantada. Sementinha. É exatamente isso. Luana, foi uma delícia. Ai, foi uma delícia. Obrigada pelo convite, amei. Verdade, foi mesmo. Achei que eu não ia chorar, mas no finalzinho... Ai, é que dos filhos não tem como, não né, tem gente? Como. Falou dos filhos, não tem como. Não tem como. Mas foi gostoso mesmo esse bate-papo. Obrigada por você tocar nesse assunto que é tão íntimo, né? Trocar essa experiência. Sim. Acho que é muito importante. Se você, mamãe, também se identificou com isso, ou sabe também de alguma mamãe que tem passado por isso, né? Essa fase difícil. Às vezes você está vivenciando isso e nem sabia que estava vivenciando isso. Né? Às vezes esse pavor, essa coisa de esse pânico. Ia te falar também para você deixar suas redes sociais, por favor. Com certeza. Bom, me sigam aí no @Lu com 2 U's T Leite. Que lá eu compartilho muito sobre a minha rotina, sobre o burnout, sobre maternidade, sobre empreendedorismo, sobre viagens, enfim, sobre o lifestyle de uma forma geral. Quero que você fale para mim uma frase, pra gente terminar esse podcast da melhor forma possível, para você compartilhar. Eu vou terminar esse podcast com a sua frase. Se você gostou desse conteúdo, curte, comenta, compartilha, manda pra amiga, mamãe, vovó, titia, quem você achar que tá precisando ouvir esse conteúdo. Se você achar também que a gente não abordou nenhum tema ainda que você gosta, que você acha interessante, manda pra gente, que a gente pode abordar nos próximos podcasts. E eu vou terminar esse podcast com a frase da Luana. O que é ser mãe pra você, Luana? Ser mãe, pra mim, com toda certeza, é a maior doação e que faz valer a pena a nossa vida. Eu acho que foi o que você falou da continuação, né? O Romeu é a minha continuação e ter ele, com toda certeza, é a maior doação que eu poderia fazer e que vale a pena. Vale muito a pena. Cada doação, cada dia, cada noite, cada cansaço, tudo vale a pena, porque é o nosso maior case de sucesso. É o maior case de sucesso. A maternidade, com toda certeza, é o maior case de sucesso da nossa vida e eu não me arrependo nem por um segundo. Tudo que a gente passou, todas as nossas dificuldades. E é isso. Exatamente. Gente, um beijo pra vocês e até o próximo podcast Mãe em Fases.